mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus corpouros. Aí vem a profecia, Raquel chora, seus filhos não mais existem. Por quê? Porque todas as crianças haviam sido assassinadas, mas Jesus não foi. Outro texto de Isaías 61: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a libertação aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías falava da obra do Messias. Aí quando Cristo veio, ele aplica esse texto a si mesmo. E em Lucas 3 e Marcos 1, Jesus é ungido por Deus por intermédio do Espírito Santo por ocasião do seu batismo. Isaías havia dito, né? O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Agora no batismo vem o Espírito Santo e unge a Jesus para começar seu ministério. Outra profecia messiânica da traição, Zacarias 11:12. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário. Se não deixarem e pesar o meu salário. E quanto foi o salário do profeta Zacarias? 30 moedas de prata. Aí vem o Novo Testamento e disse: o que me dareis, ou o que me quereis dar? E eu vos entregarei. Judas perguntando aos líderes religiosos. E eles dizem assim: eles lhe pesaram quantas? 30 moedas de prata. Então lá no Antigo Testamento já estava profetizado que o Messias seria entregue por 30 moedas de prata. 30 moedas era o valor de um escravo, ou 120 dias de um trabalhador comum. Detalhes da morte de Cristo. Isaías 53. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías diz que assim o Messias morreria. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, Mateus 27:12, acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Isaías havia dito: ele não abriu sua boca. Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Até parece que a gente está lendo o Novo Testamento. Não, estamos lendo o Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo messiânico. E esse Salmo 22 fala do sofrimento do Messias. E ele diz que Jesus Cristo clamaria: Deus meu, por que me abandonaste? E quando chegamos na cruz, é exatamente isso que vai acontecer. Eloi, Eloi, lama sabachthani, disse Jesus em aramaico, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? O mesmo clamor do Salmo 22. E Mateus 27 diz também que eles dividiram suas vestes e eles tiraram sorte da sua túnica. Detalhes da crucifixão de Cristo já estavam no Salmo 22. Tudo se cumpriu perfeitamente na vida de Jesus. Local da sepultura, Isaías 53:9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos esteve na sua morte. Olha que interessante. Ele foi sepultado na sepultura com os ímpios, mas como rico ele esteve na morte. E quando nós chegamos no Novo Testamento, ele é crucificado entre dois ímpios, dois ladrões. Mas finalmente aonde Jesus é sepultado? No sepulcro de quem? José de Arimateia, um homem rico. O texto diz assim: José tomou o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha,
e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, ele retirou-se. José de Arimateia era um homem muito rico, membro do Sinédrio. Ele gostava de Jesus, mas ele não declarou sua fé. Ele intencionava defender Jesus no Sinédrio, e de fato várias coisas não aconteceram, porque ele e Nicodemos defendiam Jesus no Sinédrio. Mas agora Jesus estava morto. Foi José de Arimateia e Nicodemos, os dois homens, que tiraram o corpo de Jesus da cruz, enrolaram um lençol de linho, e José de Arimateia levou o corpo de Jesus para o sepulcro que ele havia cavado para ele mesmo, um sepulcro novo, numa rocha, e lá ele colocou o corpo de Jesus. Cumpriu-se exatamente a profecia do Antigo Testamento. Foi morto entre criminosos, mas foi sepultado com os ímpios. Cada detalhe foi dado de como Jesus viria. Aí vem um texto, quem sabe é o texto mais triste da Bíblia. João 1,11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus disse certa vez: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos como uma galinha junta seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Todas as profecias foram dadas, mas o povo judeu, que tinha a Escritura, tinha a profecia, não estava pronto para receber. E eles não o receberam. Aí você pergunta: pastor, se eles tinham todas as profecias, por que é que eles não receberam? Porque durante os séculos, entre o Antigo Testamento e o Novo, entre Malaquias e o Novo Testamento, você tem 400 anos. E nesses 400 anos o diabo trabalhou com a liderança judaica para fazê-los crer de que o Messias que viria não seria um servo sofredor, mas seria um Messias guerreiro, velho, e que viria para tirar os romanos do poder e colocar mais uma vez os judeus no topo. Era esse Messias que eles esperavam. E quando Cristo foi crucificado, as esperanças que eles tinham morreram todas. Até os discípulos disseram: nós achávamos que fosse Ele que iria redimir a Israel. Então os judeus rejeitaram a Cristo, porque eles construíram uma falsa expectativa.